Nosso primeiro contato já está escutando, vendo a gente. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Francisco Almeida, professor e tecnólogo em radiologia. Ele vai falar sobre humanização hospitalar em crises epidemiológicas. Bom dia, professor Francisco. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês. Legal, professor. Quando a gente fala em humanização, em atendimento humanizado, principalmente no momento em que as pessoas chegam e procuram atendimento já um pouco preocupadas com o que pode vir. Qual que é o primeiro passo, professor? Então, os profissionais da área da saúde, né, nós temos que ter a noção de que a humanização é acolher o cliente, né? Então, de forma acolher o cliente numa situação de uma pandemia, né, uma crise epidemiológica? É simplesmente orientar, mostrar para o cliente que, embora nós estejamos, né, com todos os paramentos, né, que é luva, gorro, máscara, nós temos que manter essa tranquilidade. Então, explicar para o cliente o porquê, né, dizer o porquê tudo isso. Ou seja, acolher é conversar, né, é explicar. E isso é humanização. E, professor, o senhor falou uma coisa muito importante, o acolhimento. No momento em que as pessoas não sabem como será o outro dia, como é que essa pandemia vai continuar repercutindo no Brasil e no mundo, a gente precisa ter empatia com o outro, né? Perfeito. A empatia, né, é algo que precisa existir nos profissionais da saúde. E quando você se especializa em gestão, é justamente falar para o profissional que o que ele está atendendo é o doente e não a doença, né? Então, a partir do momento que você tem essa noção do atendimento ao doente, significa que você sabe o nome dele, que você conversa com ele, que você mostra, né, que tudo que está acontecendo é para a melhoria, né, dele e de outros clientes também, né? Então, acolher significa ter essa empatia de verdade, né? E entender e passar, obviamente, a tranquilidade, porque o pânico nessa hora é muito prejudicial, né? O pânico, ele baixa a imunidade, ele, por noites mal dormidas, né? Mal alimentação, enfim, o cliente já chega no hospital com medo de algo, né? Se o profissional não tem essa empatia, né? Como você disse bem, o cliente acaba piorando ou agravando até a situação no momento do atendimento, né? Com certeza. Professor, como o senhor bem mencionou, a gente está num momento, então, de pandemia, a população está assustada e ainda carece de informação, né? Apesar de tantas informações que nós temos aí circulando na internet, nas redes sociais, as pessoas ainda elas têm dúvidas e muitas vezes elas querem falar diretamente com um profissional da saúde, evitar aí fake news, informações que muitas vezes não condizem com a verdade. Até por isso, acho que a gestão hospitalar é um aspecto bastante importante dentro desse universo. Como que o gestor pode, então, treinar a sua equipe, né? Preparar, então, a equipe para um atendimento mais humanizado nesse tempo de pandemia? O que a gente poderia dizer, assim, em termos práticos? Como, então, fazer este preparo? Então, o gestor, né, de certa forma, ele já tem que preparar, né, esses profissionais para que uma situação como essa que estamos vivendo, né, seja, de certa forma, uma prática de todo o treinamento que ele fez durante esse procedimento de profissionalismo, né, de entrada do profissional para trabalhar no hospital e assim. Enfim, o que nós temos que entender é o seguinte, o profissional, né, você falar de humanização significa que a pessoa, né, o profissional, ele tem que acreditar na humanização. Ou seja, o gestor pode dar o treinamento que for, mas o profissional que não quer participar, né, ele pode estar no treinamento, mas ele não está sendo treinado. Ou seja, nós temos que entender que o profissional, no momento que ele escolhe a atuação hospitalar, ele tem que entender o quê? Que ele não vai lidar somente com doenças não transmissíveis, né? Ele vai atender basicamente todas as possibilidades. Ter medo, óbvio, todo mundo tem aquele certo receio, né? Então, o que o gestor ele fala para o profissional e ele treina é fazer com que o profissional ele respeite a doença, né? Respeite a epidemiologia.
Ou seja, a partir do momento que você respeita aquela gravidade, você, profissional, com certeza terá uma proteção, né? Proteção de respeito. Ou seja, isso é a parte, né, que nós lidamos com o atendimento em si. Só que a gestão ela vai muito além, fazendo com que esse profissional esboce um sorriso, né, para o cliente, ele tenha a suavidade da fala. Nós temos que ter um controle de como falar, porque a forma, né, da linguagem também vem aquela história de colocar medo, pânico, né? Então, ou seja, acho que o treinamento ligado a esse contexto de que o profissional deve, sim, não ter medo de nada e, sim, respeito, né, às doenças e lidando com o cliente que ele venha respeitar de uma forma, né, a entender que todos os medos precisam ser controlados. Então, a tranquilidade no ato de falar e o que falar numa situação como essa, né? Esse seu final de frase, né? Cuidado com o que falar. Não só para o paciente, mas eu imagino que a família também, nesses casos, precisa de uma palavra mais amena, porque chega preocupado, vai ficar aqui, não vai ficar em isolamento, não vai. E a gente está falando nesse período, né, de coronavírus em específico, que as pessoas têm que ficar isoladas por um tempo, vai ficar lá 10, 15 dias sem ver o seu parente. Esse feedback com a família que fica lá esperando do lado de fora, querendo saber, também é muito importante essa conversa com a família de um jeito mais próximo possível, pensando no outro como se fosse você mesmo. Perfeito. O ato de explicar para a família, né? Não simplesmente falando, só idoso que morre. Isso não se fala, né? Nós temos que entender que é uma doença, é uma epidemiologia. Qualquer indivíduo está predisposto. Nós temos que controlar a nossa fala em dizer que o seu parente, né, filho, mãe, enfim, apresenta todos os sintomas, sim, da Covid-19. Porém, primeiro vamos atender de uma forma, né, que não há necessidade de internação. Então, vamos deixá-lo em casa, vamos cuidar em casa, tenta deixar no quarto, não próximo da família. Ou, quando for momento de internação, né, então, precisa ser internado, mas vamos manter a tranquilidade, isso é normal, nós temos que entender que o vírus age dessa forma. Ou seja, tudo é a base de conversa, né? E quando você conversa, você mantém tranquilidade. O cliente ele chega no hospital com vários anseios. E nós, né, temos que estar treinados para quê? Para tirar esses anseios e levar a informação que venha tranquilizar, né? E isso tudo é um treinamento de gestão, né? Professor, a gente sabe que em tempos de pandemia, como a gente está colocando aqui, o paciente que vai buscar, então, aí uma consulta, uma ajuda médica, ele está bastante assustado e tem também, em contrapartida, o aspecto também do próprio profissional da saúde, que ele também corre um risco ali de ser infectado de alguma forma. Quer dizer, todos nós estamos aí no mesmo barco, né? Quer dizer, o profissional da saúde precisa, então, manter esse controle emocional para passar esse atendimento e manter aí todos os cuidados necessários também para que ele também não seja atingido nesse momento. Dentro desse contexto tão complexo, né, e delicado, como que o senhor avalia, então, a questão da humanização hoje, do atendimento que a gente tem hoje, especialmente na rede pública? Você acha que os nossos profissionais de saúde estão preparados para esse atendimento mais humanizado, como a gente está colocando aqui? Ok. Então, assim, eu sou um profissional, né, que eu elogio sempre o Sistema Único de Saúde, né? Eu acredito que tem uma potencialidade muito grande de funcionamento, né? Acredito que treinar pessoas é o mais importante de tudo isso e entender a inteligência emocional desse profissional, né? Então, nós temos que trabalhar a inteligência emocional do tecnólogo em radiologia, do enfermeiro, do médico. Por quê? No momento como esse, não pode, né, criar um ar de pânico, e sim criar um ar, né, de que estamos atendendo para que tudo isso venha, de certa forma, ser curado, né, esse cliente e assim por diante. Então, acredito assim que, de forma simples, como uma orientação, uma inteligência emocional do profissional, ou seja,
nós estamos preparados para todas as situações, né? Não somente essa que é a pandemia, né? Que é toda essa crise epidemiológica, mas nós estamos acostumados a ver, né, clientes falecendo por diversas doenças todos os dias. Ou seja, se essa inteligência emocional não vir, né, de maneira eficaz no momento que todos estão desesperados, porque quando nós falamos, né, de população, estamos falando de pessoas que não estudaram a área da saúde. Então, ou seja, a forma que se passa a informação, isso cria um pânico geral, né? Então, quando esse profissional ele está, assim, treinado e adaptado, né, para uma situação como essa, é de grande importância. Então, acredito que a experiência desse profissional, né, somando com a humanização no serviço público, com certeza essa inteligência tem que existir, né? E eu acredito muito que exista, tá? A gente está falando muito do atendimento ao paciente, óbvio, né? Você falou agora da família, a Kate falou dessa questão da rede pública, mas a gente lê, né, Kate, muitos relatos, muitas matérias falando dos profissionais de saúde, o quanto estão ali na linha de frente, que passam horas e horas ali no atendimento e depois tem que voltar para suas famílias, às vezes não pode abraçar pai, mãe, filho, filha, marido, esposa. Como fica essa questão humana entre os profissionais da saúde? Como é que vocês se cuidam nesse aspecto? Então, acredito que essa é a parte mais difícil de tudo, né? Você chegar em casa, seu filho querer te abraçar e você tem que esperar um pouco, né? Então, cuidados simples como, por exemplo, né? Se você vai para o hospital, ok, então você vai com a sua roupa lavada, enfim, né? Pronta, vestida. Mas no momento de vir embora, algo interessante, né, que nós lidamos com biossegurança é a roupa que se utilizou no hospital, guarde numa sacola específica para ser lavada de uma maneira separada. Isso não é só em crises epidemiológicas, e sim sempre, né, aquele jaleco que foi utilizado e assim por diante. Então, eu sou a favor do seguinte, né, sempre quando saio de qualquer atendimento que eu faça na parte da radiologia, né, o que eu faço? Eu chego no hospital, faço o que eu tenho que fazer no meu horário. Quando for embora, né, a minha roupa sempre é separada. Quando o hospital me permite, né, ter um banheiro com chuveiro, o meu banho já é tomado lá. E a partir daí eu venho para minha casa já com outra roupa, com o banho tomado e a minha roupa de uso dentro de uma sacola, imediatamente vai para a lavadora, enfim, né? Então, eu acredito muito que se um profissional tiver esse tipo de cuidado, né, de biossegurança, acredito ser bem importante, tá? E isso acho que vai ser o diferencial. Porque quando você já está pronto, né, já tomou o seu banho, já tem uma roupa que não estava em uso dentro de um hospital, a partir do momento que você chega em casa, você tem o contato com seu filho, enfim, sua mulher, e isso é o que deixa o profissional, né, tranquilo com o seu trabalho, tá? Tudo bem, ele estava com o sapato que usou na rua, então deixa o sapato fora de casa. Passo o álcool em gel na mão, né, dependendo dessa crise epidemiológica, mas isso eu faço constantemente, não somente agora com crise epidemiológica, né? Então, passo meu álcool na mão, tiro o meu sapato, deixo longe, entro em casa e brinco normalmente, né? Então, eu acredito que esse é o cuidado que os profissionais da saúde deveriam ter, né? Professor, alguns estudos mostram, né, que essa questão da humanização, ela influencia, inclusive, no quadro clínico, né, do paciente. Quer dizer, quando ele se sente ali acolhido pelo médico, pelo enfermeiro, enfim, quem está ali prestando aquele atendimento, aquilo tem uma influência diretamente na saúde dele, né? Justamente por esse aspecto emocional que a gente está colocando aqui. O senhor acha que esse tema, né, de humanização que a gente está trazendo para o programa hoje é um tema que vem à tona justamente por esse contexto de pandemia ou já é um tema que vem sendo discutido aí entre os profissionais da saúde? Então, esse é um tema já que está sendo discutido há alguns anos já, né? Então, o Humaniza SUS é um plano justamente, né, para que todos esses profissionais da saúde pública tenham entendimento de atender o cliente de uma forma adequada. Então, nós temos o chamado hora ouro na gestão, né? O que é a hora ouro? É o primeiro atendimento daquele cliente.
Então, quando ele chega na recepção e ele é bem atendido com os termos, né, senhor, senhora, bom dia, boa tarde, enfim, né, a partir desse momento o cliente já se dispõe a estar com uma vontade de participar daquele momento da consulta. Não é estranho falar assim, mas é uma característica. Quando esse cliente passa pelo médico e o médico esboça, né, um sorriso, uma vontade de atender, esse cliente facilita todas as situações. Para nós da radiologia, quando esse cliente chega no serviço e nós explicamos tudo o que vai ser feito, chamamos pelo nome, atendemos de forma humanizada, né, que é criar essa empatia, como foi dito, então o cliente ele nos ajuda, né, de que forma? A se posicionar na mesa com facilidade, a ficar em pé, a respirar profundo, enfim. Tudo quando você fala para o cliente, né, e conversa com ele num aspecto de fazer com que ele entenda a situação, tudo isso é a favor do próprio paciente, né, do próprio cliente. Né? Então, ou seja, quando ele está sendo bem atendido, sim, há um favorecimento de absolutamente tudo, desde a enfermagem com a facilidade de uma punção venosa, desde lá na radiologia, um exame de raio-x bem feito, desde lá no médico, né, com uma consulta adequada. Então, exatamente esse ponto, humanização, favorece com que o cliente nos permita atendê-lo. E é isso que nós temos que ter, não ter barreiras entre cliente e profissional, tirar essa barreira. E como nós tiramos isso? Sendo humano, né? Cuidando do doente e não da doença, principalmente, né? E puxando um pouquinho o que você falou, Francisco, você falou sobre a hora ouro, né, que existe. Não sei se tem muito a ver, quando escolheram esse nome, hora ouro, da regra de ouro, né? Não sei se todo mundo conhece, existe uma regra de ouro que une todas as religiões, faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você, justamente porque é a maior regra que existe. Então, eu imagino que essa questão do humano é você pensar, e se fosse eu? Como eu gostaria de ser recebido, como eu gostaria de ser tratado. Um sorriso faz a diferença, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto faz a diferença. Mas aí me vem um ponto de interrogação. Não deveria ser normal isso para todo mundo? Perfeito, né? Uma questão que eu abordo sempre com os meus alunos é justamente, você seria seu próprio cliente? Né? A partir do momento que nós realizamos essas perguntas, o aluno fica nos olhando de uma forma, o que eu vou responder, né? E outros são bem diretos, eu seria, né? Aí eu pergunto, por que você seria seu próprio cliente? Ele falou, porque eu respeito o cliente da maneira que eu quero ser respeitado. Então, isso exatamente é o ponto, né, que o ser humano tem que ter na sua base de entendimento, tá? Então, a hora ouro vem bem nesse entendimento que você acabou dizendo, né? Então, atender ao próximo, você quisesse ser atendido ou respeitar o próximo da maneira que você quisesse ser respeitado, enfim. Então, isso faz parte da humanização, né? Isso que o profissional tem que entender, que não é só na hora de crise, na hora de pânico, né, da população. E sim, isso tem que ser uma rotina. Nos hospitais particulares, isso tem uma característica diferente, né, do que eu visualizo, né? Então, ou seja, é uma obrigação atender bem, né? É uma obrigação você respeitar o cliente. Mas isso, na área do sistema público, eu também enxergo, mas não 100%. Então, acredito que quando você, enquanto você tiver profissionais que ainda existe uma barreira de que estar ali não é uma obrigação, é uma escolha que você fez de profissão. Então, os clientes, sim, vão chegar com dúvidas. Às vezes a dúvida é a mesma, né? Vai atender 20 clientes com a mesma pergunta. Não interessa, foi a profissão que você escolheu. Então, explique de uma maneira adequada, né? Deixe seus problemas lá para o lado de fora do hospital e quando você entra, você faça o melhor. O que eu vejo muito em páginas sociais de profissionais, né, na atualidade, eu estou na linha de frente, eu tenho que atender da melhor maneira possível. Mas isso não é só agora. Eu acredito, né, que com uma situação dessa, tá, os profissionais atuais, né, não os antigos que já passaram por várias epidemias aí, né, mas os novos estão enxergando que precisa respeitar, né? Então, esse respeito vem da pessoa. Então, ou seja,
A partir do momento que o profissional ele quer ser seu próprio cliente, então a humanização foi implantada com sucesso naquele profissional. A gente encerrar, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Você, né, como profissional da saúde, como que, pela sua experiência, pelo que o senhor então tem visto aí, como tem sido a reação, né, da população diante dessa pandemia? Existe mesmo essa sensação de pânico nesse momento, até em vista dos números aí que estão sendo atualizados, né, não só no Brasil, mas no mundo todo? Quer dizer, muitas mortes acontecendo, pessoas sendo diagnosticadas então com o vírus. Como que tem sido a reação da população? Então, o que eu observo é o seguinte, né? Quando você está no momento inicial, né, que foi 15, 20 dias atrás, por exemplo, todas as pessoas que chegavam em surto, em pânico, né? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Antes mesmo de fazer qualquer exame, qualquer atendimento. O que eu percebo hoje é que com as informações, né, as pessoas acabam chegando de uma forma mais, com maior entendimento, vamos dizer assim, né? Então, ela já chega com uma certeza de que aquilo que ela está sentindo não é sintomas e sinais de um coronavírus, tá? O que ela está sentindo é uma dor em outra região, em outro órgão, que ela tem certeza que não é isso. Porém, ela está entrando num ambiente que outras pessoas possuem. Então, ela chega com a sua máscara, já chega com as informações praticamente feitas, né, de higienização de mãos, cuidado ao espirrar e assim por diante, sem estar afastado um do outro. Então, dá para observar essa situação hoje, né, que houve um medo desse pânico. Mas, volto a repetir, um cidadão comum, né, que não tem o estudo ligado à área da saúde, com certeza, né, esse medo vai existir. O que precisa ter, né, um profissional treinado e qualificado para fazer com que esse cidadão se entenda tranquilo, né, de que, fazendo as coisas da maneira correta, com certeza ele terá um sucesso dessa doença, né, ligando aí a cura, né? Legal, professor Francisco Almeida, obrigada por o senhor atender a gente, explicar tanta coisa importante. Então, obrigada novamente e numa outra oportunidade o senhor fala mais aqui para a gente sobre essa questão, tá bom? Obrigada. Obrigada, professor. Obrigado, tchau a todos. Bom dia. E, Kate, é tão importante a gente olhar para o outro, a gente está aqui uma na frente da outra, né? Nesses tempos que a gente não pode dar um beijo, abraçar quando se vê, né? Mas é importante esse olhar de carinho, esse olhar de dizer o que o outro será que está pensando, como é que o outro gostaria de ser tratado, né, Kate? A empatia, né? E eu acho que momentos de pandemia é realmente bastante propício para esse tipo de reflexão. É isso aí.